voltei para trazer mais uma resenha para vocês. Na verdade, uma resenha não, impressões de leitura. O que eu faço aqui não é uma resenha no sentido propriamente dito. Eu dou mais minha opinião sobre as coisas que eu leio, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho, o que eu não acho. Mas vamos parar de conversa fiada e falar do livro de hoje, que é Viver Não Dói, da Leila Ferreira. Bom, a Leila Ferreira é uma jornalista que trabalhou durante muitos anos na Rede Minas, fazendo programa de entrevistas. E esse livro não é uma compilação das entrevistas, não pense nisso. Esse livro é uma compilação das experiências que ela teve ao longo da vida, das pessoas que encontrou, das pessoas com as quais conversou, né, das coisas que observou principalmente. E esse livro me fez refletir muito sobre uma leitura que eu fiz depois, né? Eu li Viver Não Dói, eu até comentei no Facebook que livro gostoso é esse, porque a leitura corria muito fácil, eu ia devorando as páginas com muito prazer, porque você realmente lê. Eu não lembro se foi a própria Leila Ferreira que comentou isso ou se foi algum outro escritor que eu li nesse período. Mas alguém disse que escrever crônicas é conversar, mais ou menos essa frase. E foi a sensação que eu tive, foi a sensação de que a Leila Ferreira estava conversando comigo, estava me contando casos que ela presenciou, que ela vivenciou, e isso passou de modo muito rápido, de modo muito fluido, eu fui degustando as palavras, né? Parecia um bate-papo de fim de tarde, junto com o café, com os biscoitinhos. Foi a minha sensação para esse livro. Se eu fosse responder aquela tag, livros reconfortantes, certamente eu incluiria Viver Não Dói. Esse título é bem forte, mas ao mesmo tempo pode dar a impressão de uma certa autoajuda. Tecnicamente, a proposta de Viver Não Dói não é ser autoajuda, é um livro de crônicas que a autora foi acumulando ao longo do tempo. Mas eu acho que os livros em geral podem servir de uma autoajuda no sentido de que você tira experiências, você tira reflexões, você faz novos links, você pensa de forma nova sobre coisas antigas a partir das leituras que você vai fazendo. Então, quando eu digo que eu não gosto de autoajuda, não gosto de livros que se propõem a dar uma solução ou dar dicas para resolver a vida em poucas páginas. Eu acho isso muito pretensioso. Essa é a impressão que eu tenho, de que é uma coisa muito pretensiosa, de alguém que acha que com algumas dicas, que com alguns tópicos, pode se propor a mudar, salvar ou recuperar, sei lá, a vida de alguém. Eu acho muito mais rico quando se escreve um livro e aquela história, aquele exemplo, às vezes uma frase até sem intenção de mudar nada, mas refletiu naquela pessoa, encontrou ressonância naquela pessoa de uma forma tão incrível que o autor talvez jamais tenha imaginado. Isso acho que é bem possível de acontecer com Viver Não Dói, porque as histórias aqui são separadas em temas e são histórias muito interessantes. Mas sim, eu estava dizendo que esse livro me fez pensar um outro livro que eu li essa semana. Inclusive eu publiquei a resenha, até botei assim, Resenha da Revolta. Porque foi um livro que me incomodou muito, inclusive foi a primeira resenha que eu fiz de um livro que eu abandonei. Eu cheguei até metade ou mais da metade do livro, chamado Um Vagabundo em Nova York, já tem resenha no blog, vou deixar o link aqui embaixo. E me incomodou bastante. A proposta inicial era o autor. O autor viajou para Nova York, morou um tempo lá, depois voltou algumas vezes, e ele se propunha a escrever crônicas sobre a cidade de Nova York e seus habitantes e as impressões, assim, a relação dele com a cidade de Nova York, uma cidade que ele ama muito. Mas, assim, foi tão limitado, tão preconceituoso, na minha opinião, o relato que ele traz, assim, ele parecia mais uma classificação e um crivo que ele lançava sobre as pessoas, né, do que realmente falar da relação dele, falar das pessoas em si. Ele falava de detalhes das pessoas ou dos defeitos das pessoas e não das pessoas em si. Por que eu pensei do Viver Não Dói? Porque isso é exatamente o que a Leila Ferreira não faz. A Leila Ferreira realmente traz as crônicas, ela realmente fala da relação com o lugar, da relação com ela mesma, da relação com as pessoas, e foi isso que tornou a leitura tão gostosa. Não tem muito como resumir a história de Viver Não Dói, porque são várias crônicas. Eu vou falar só das temáticas aqui. Como vocês podem ver, eu fiz várias marcações, eu faria muito mais, mas chegou um ponto que eu cansei de ficar colocando flag. Eu acho super bonita a citação que ela escolheu para abrir o livro, que é: Viver não dói. O que dói é a vida que não se vive, tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. Emílio Moura. E aí ela divide
as crônicas em vários temas. Então, por exemplo, felicidade, menos por favor, em que ela fala desse ideal de felicidade que a gente vive procurando, a felicidade com F maiúsculo, que a gente vive caçando e é meio como um horizonte. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele parece que se afasta. A felicidade com F maiúsculo é isso, a gente cria aquele ideal de que vai ter uma felicidade estupenda, incrível e inabalável, e a gente perde as pequenas felicidades do dia a dia, que na verdade compõem essa felicidade grande. Então a ideia da Leila é essa, de que a felicidade grandona com F maiúsculo é a soma das pequenas felicidades. Aí tem uma parte que ela fala, segundo tópico, né? Amor, sexo e sedução. E ela fala de forma muito bacana sobre as relações amorosas, sobre casamento, sobre o dedicar-se ao outro, a noção de companheirismo. E tem passagens muito bonitas da relação de Isabel Allende, sim, a escritora, com o marido delas, que é o Willy. Admirável Mundo Novo, que é uma parte muito divertida, em que ela fala desse mundo novo que a gente está vivenciando, influenciado pelas novas tecnologias, como a percepção de si mesmo muda, a percepção do outro muda, a relação com o outro muda, essa mania essa obrigação de estar conectado o tempo todo, a sensação de que você é obsoleto se você não estiver conectado, de que as pessoas não atravessam a rua teclando, sobem no ônibus teclando, descem escadas teclando, quantos acidentes e quantos desencontros já foram causados por causa disso. No meio do caminho tinha uma serra, que ela fala bem da experiência particular, né, da escrita, da necessidade do silêncio, da solidão, e que representação a solidão tem para ela. Vasto Mundo, muito divertido também para quem gosta de viajar, para a experiência de ser turista, né, os percalços pelos quais os turistas passam. O Tal do Envelhecer. Assim, o Tal do Envelhecer e Mães e Filhas são as partes mais tristes do livro, são bem sentimentais, não são piegas, longe disso, são bastante delicadas mesmo, sensíveis, tocantes. Ela fala da experiência dela própria, né, se vendo envelhecendo, e da relação com a mãe dela, com as pessoas da família dela, né, e esse envelhecimento das pessoas que a gente ama e as perdas, é uma parte muito, muito, muito bonita. E ela termina com os trivial variado, os fatos diversos, eu não sei como é que fala isso em francês, em que ela fala assim, um pouco de cada coisa, são coisas aleatórias que ela vai pensando aqui e ali, né, como se fossem várias esquetezinhas, vários trechos, várias coisas pontuais que ela foi observando e comentou. E a Leila faz isso com muito bom humor, com muita leveza, mesmo quando ela trata de temas mais pesados ou mais fortes, ela fala disso com uma leveza encantadora. Por isso que a sensação realmente foi de uma conversa, foi de que ela estava sentada assim ao lado, contando casos, né, contando experiências da vida dela. Achei muito bacana. Foi uma forma legal assim, de repensar também coisas que a gente vive, de rir porque a gente se identifica com a situação e diz, nossa, como eu sou besta, eu faço isso também. Foi uma leitura muito prazerosa, muito bem aproveitada. Viver Não Dói, Leila Ferreira. Até mais. Tchau.